Bom dia, nono ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade às nossas reflexões a respeito, né, da tecnologia, da técnica. No início, na aula, na verdade, passada, vocês tiveram que fazer aí uma pesquisa a respeito do que seria a técnica e do que seria a tecnologia. E também responder aqui algumas perguntas no final da página 6. Na aula de hoje, nós vamos aí ver um pouquinho a respeito da página 7, tá certo? Então, na aula de hoje, dando continuidade à reflexão a respeito da tecnologia, que a gente já vem fazendo desde o início do capítulo, a gente vai falar um pouco a respeito das invenções humanas. A tecnologia, ao longo dos anos, ela foi, na verdade, né, evoluindo, e com isso as invenções humanas também foram evoluindo. Então, com esse avanço tecnológico, os seres humanos puderam cada vez mais criar invenções, né, objetos que tornassem a nossa vida mais útil, mais acessível, enfim, que facilitasse o nosso dia a dia. Então, ao longo da história, a humanidade ela tem inventado e também produzido muitos artefatos que modificam a sua forma de viver e também de se relacionar com as pessoas. Graças a essas invenções, essa forma de nos relacionar com as outras pessoas está cada vez mais se modificando. A exemplo de hoje é que nós estamos tendo aula através daqui do computador, de um vídeo. Então, a gente percebe que a mudança que ocorreu ao longo desses anos. Então, essas relações, elas se modificaram não só entre nós, em relação a outras pessoas, mas também com o meio ambiente, com o tempo e também com o espaço. Ou seja, onde nós estamos, onde nós fazemos parte. Então, por isso que eu resolvi aqui colocar uma reflexão a respeito dessas invenções humanas. Então, no livro de vocês aí, na página 7, e também eu coloquei aí no slide para facilitar, vocês podem acompanhar aí esse infográfico que vai mostrar aí algumas invenções que surgiram através aí dessas invenções da humanidade, tá certo? Então, esse infográfico das invenções humanas mostra aí mais ou menos algumas invenções do último milênio. Então, claro que a gente sabe que além dessas que estão mostrando aí, existiram diversas outras mais, mas que muitas vezes a gente não dá certa importância a ela por ter sido uma simples invenção, mas que muitas vezes apresentam uma grande necessidade. Mas essas daí, né, vai apresentar aí a grande visibilidade, cada uma à sua maneira. Então, de forma fácil de compreender, a gente vê aí como existe essa velocidade em relação a esses artefatos, o surgimento desses artefatos, na verdade. Então, esse infográfico, na verdade, ele está marcando aí em uma régua de 30 centímetros, tá certo? Essas invenções aí, algumas invenções que surgiram durante o último milênio, e a partir aí dos 3,5 últimos, né? Os últimos 3,5, na verdade, centímetros, vai compreender aí uma parte, o século XX e uma parte, o início do século XXI. Então, já no ano 1000, ocorre aí o surgimento da pólvora, e a partir do ano 1126 vai surgir a invenção do canhão. No ano de 1286, a invenção dos óculos. No ano de 1439, surge a prensa móvel. No ano de 1605, surge o primeiro jornal impresso. E no ano de 1774, a invenção do termômetro. No ano de 1814, a invenção da locomotiva a vapor.
E no ano de 1876, a invenção do telefone. No ano de 1880, a invenção da lâmpada. E no ano de 1887, a descoberta das ondas de rádio. Isso aí foram algumas invenções, né? Então, a gente deve, na verdade, chamar aqui, observar, né? Vocês precisam se atentar aí para um fato de que cada invenção, ela surge em um determinado momento e acaba puxando para outra invenção. Como, por exemplo, a invenção da pólvora. Consequentemente, a partir da invenção da pólvora, surgiu o canhão. A pólvora, como vocês sabem, é a base do canhão. É utilizado nele para fazer os disparos. Então, a gente precisa aí se atentar a essa informação aí, mais ou menos, de que uma invenção vai puxando sempre para uma outra invenção. Por exemplo, a prensa móvel, ela surge e a partir de então vai surgir o primeiro jornal, os primeiros livros impressos. Enfim, uma coisa sempre vai puxando a outra. A questão da locomotiva a vapor, que foram uma das primeiras veículos, vamos dizer assim, que transportavam pessoas em grande quantidade, né? Existiam outros meios, mas em grande quantidade. A partir dessa invenção, o ser humano ele busca sempre se aprimorar e tentar evoluir para construir ou criar uma outra invenção mais eficiente, mais atual, enfim. Durante o século XX e início do século XXI, vai existir aí a descoberta da energia nuclear, a criação do avião, da televisão, do computador, da telefonia celular, da internet e também de outras tecnologias digitais. Então, eu quero que vocês também tenham aí a atenção voltada para um ponto específico, né? Um aspecto aí relevante que aparece é de observar que muitos desses inventos, eles foram criados para fins bélicos, por exemplo, a pólvora, o canhão, enfim, alguns outros artefatos que vão surgir aí durante a guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, enfim, sempre com essa finalidade para esses fins bélicos, na verdade. Então, outros inventos que foram também muito úteis para a humanidade, como o caso da prensa móvel. Porque imagine se não existisse a prensa móvel. Os livros não existiriam, e por muito tempo a gente apenas utilizou os livros para estudar, por exemplo, as revistas, enfim, os jornais. Então, uma coisa sempre vai levar a outra. Foi por isso que eu trouxe aqui uma reflexão. Na verdade, saía um artigo que foi publicado pelo jornal, aliás, pela coluna, pelo site Brasiliense, que vai trazer aqui uma reflexão a respeito de um escritor, se eu não estou enganada, é um escritor norte-americano, a respeito aí da opinião dele sobre esses avanços tecnológicos, sobre esse avanço dessas criações humanas. Ele tem vários livros voltado para essa temática, que vocês vão ver aí exemplo de um mais na frente. Então, na visão dele, há muitas maneiras de se determinar a importância de uma invenção. Pode-se levar em conta quantas vidas ela ajuda a salvar, por exemplo, e aí seria o caso das vacinas e também do medicamento, e isso se tornou algo com muito foco, essa questão das vacinas, devido à pandemia, né? Devido a esse momento em que a gente está passando. Então, a invenção de uma nova vacina para esse novo vírus seria algo extremamente importante que traria aí muita visibilidade para quem criasse. Então, um desses critérios aí para tornar uma invenção importante para o ser humano seria quantas vidas ele pode salvar com o exemplo da vacina. E também é possível ainda avaliar quanto tempo depois de criado o invento continuou a ser usado.
E nesse quesito, né, a roda, projetada em 4.000 antes de Cristo, ela parece imbatível. Isso é a visão do autor, tá certo? Porque até hoje a gente continua a utilizar. Então, outra alternativa também é considerar o grau de complexidade do produto, critério que colocaria aí computadores e outras máquinas do tipo nessa lista de grau de importância. Mas também algumas invenções, elas são reconhecidamente importantes exatamente pelo aspecto oposto a essa complexidade, que seria a sua simplicidade. Então, de tão comuns, alguns objetos eles tornam-se presentes no dia a dia da cidade, do mundo, da nossa própria vida, das nossas relações, né? E deixam de ser vistos como produtos revolucionários ou que mudaram a história da humanidade. Sempre lembrando, gente, que esse, na verdade, é um texto que eu tirei do site do Brasiliense. Vou até colocar aqui para vocês a referência, é o Correio Brasiliense, tá certo? É um artigo que traz a visão aqui de um autor. Então, continuando aqui, de tão comuns que esses objetos eles tornam-se presentes no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente acaba não dando tanta importância, por exemplo, a uma caneta, enfim, a um caderno. Hoje em dia a gente tem aí o costume, né, o hábito de anotar tudo no celular, então a gente acaba deixando esses materiais um pouco de lado. Mas isso não tira a sua importância, a importância do momento em que ele foi criado. Então, mas é justamente essa presença constante no nosso cotidiano que torna essas criações, por exemplo, como um sapato, ou até a panela de pressão e até mesmo um giz de cera tão fundamentais. Porque ao utilizar diariamente, a gente acaba tornando esse objeto, essa invenção um pouco banal, né? Algo rotineiro, mas que a gente pode destacar através desse dia a dia a importância que esse instrumento traz, porque a gente acaba utilizando diariamente. Então, basta olhar ao nosso redor, elas estão em toda parte. Quem nunca comeu um alimento embrulhado em um papel celofane, por exemplo? Hoje, onipresentes, na verdade, nos supermercados, as embalagens transparentes inventadas nos Estados Unidos em 1905 mudaram a forma de acondicionamento desses alimentos, possibilitando um maior tempo de armazenamento e a redução de custos e desperdícios. Então, vocês podem perceber que a partir de uma invenção, que a gente pode dizer assim, tão simples, né, entre aspas, o grau de importância que essa invenção pode trazer para as nossas vidas, no intuito de facilitar, de melhorar mesmo a nossa vida. Então, continuando aqui, o nome do que eu coloquei para vocês, na verdade, ele é em inglês, né? É o Jack, é o autor de diversos livros sobre a história da ciência, e entre eles, a 1001 invenções que mudaram o mundo. Ele é escritor desse livro e também de muitos outros livros que abordam essa questão da temática, e embora toda invenção tenha sua importância, algumas mudaram mais os rumos do mundo por serem essenciais em momentos específicos. Se você estiver no banheiro, por exemplo, e precisa, né, utilizar o papel, por exemplo, o motor a vapor ou até mesmo a roda não tem a mínima importância. Então, a gente vê o grau de importância a partir das nossas necessidades. Então, por exemplo, um computador, que pode ser considerado aí um alto grau de complexidade para ser inventado, ser criado, não tem a menor utilidade se a gente, por exemplo, precisar se vestir. Então, a gente avalia esse grau de importância a partir da necessidade que nós temos daquele produto ou daquele objeto. Então, naquele momento, a maior invenção do mundo é o papel higiênico, não é verdade? Então, algo bem mais simples, mas que exemplifica aí
o escritor em entrevista ao Correio. Essa é uma entrevista em que o próprio autor dá ao Correio Brasiliense, tá certo, gente? Então, a análise desse autor, ele mostra que não é porque algo foi criado há muito tempo e seu uso acabou extremamente banalizado que ele deixa de ser importante. A gente tende a sempre fazer aí esse julgamento em determinados objetos, colocar ele aí como algo inútil, algo que não tem importância, mas até realmente precisarmos dele. Os humanos, eles inventam essas coisas há milhares de anos e as espécies anteriores ao homem também, há mais tempo ainda. Então, mesmo assim, ao pensarmos em invenções, logo imaginamos realizações do último século e nunca aquilo que veio antes ou que já está há muitos anos aí em circulação. Então, afirma o autor, no caso. E isso acontece porque o mundo ele muda muito rápido. Esse processo tecnológico, esse avanço tecnológico, é algo que ocorreu, mesmo não parecendo, mas é algo que ocorreu muito rápido. Então, acaba que vai surgindo milhares de invenções, uma vai tirando aí o lugar da outra, e a gente acaba banalizando algumas invenções. Então, as novas invenções, elas chamam mais atenção do que aquilo que já foi feito há séculos. Completa aí o autor, tá certo? Então, tudo isso, gente, é para que vocês tenham essa noção, reflitam a respeito dessas invenções e também dessa tecnologia, né? Já que esse é o tema dessa nossa nova unidade, tá certo? Então, vocês percebam aí, trazendo essa visão desse inglês, o Jack, que não é porque uma invenção ela foi criada aí há inúmeros anos atrás que ela deixa de ser importante. Isso aí a gente sempre precisa avaliar de acordo com o grau da necessidade que a gente vai ter em relação àquele objeto, tá certo? Então, eu quero que vocês aí também compreendam a velocidade em que essas invenções elas vão sendo criadas. Então, a exemplo aqui do infográfico que vocês viram na página 7, a velocidade em que novas invenções foram surgindo ao longo dos anos e como uma sempre vai puxando a outra, sempre vai dando ideias aí para que surjam outras invenções, outras criações humanas. O ser humano ele é um ser, né, curioso, então ele está a todo momento tentando sempre buscar novas coisas, criar novas coisas. Então, talvez esse seja um dos motivos que leva o ser humano a sempre estar se reinventando, buscando sempre novos caminhos, tá certo? Então, essa foi só uma reflexão a respeito dessas invenções humanas. Eu não poderia aí dar continuidade à unidade sem abordar aqui esse tema. E como atividade, eu quero que vocês respondam aqui essas perguntas que está no final da página 7, tá certo? Vai ser de acordo aqui com o infográfico e também sobre a nossa aqui discussão durante essa aula, tá certo? Então, pessoal, eu acho que eu falei um pouco rápido demais, mas eu não queria que a aula ficasse muito extensa. Mas qualquer dúvida, vocês me perguntem no chat, tá certo? Então, tenham todos aí um bom dia e até a próxima aula. Até mais.